de agora, na Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Wille. Você está com Amigos da Verdade. Aliás, não é muito bom dia, muito boa tarde, 12:04. O seu Amigos da Verdade é o programa que tem como objetivo principal apresentar o Espiritismo como ele é, como ele foi codificado por Allan Kardec, sob o patrocínio da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Itu e Salto. Visite o site da USE, www.useitu.com.net. O objetivo da USE é a união das associações espíritas dos municípios de Itu e Salto, para divulgação, prática e estudo da doutrina espírita, tal como apresentada pelo seu codificador, Allan Kardec. Abraços a Itu, a região, aos ouvintes via internet pelo www.radioconvenção.com.br. A você, meu amigo, a minha amiga que procura conhecer, ampliar os seus horizontes, tentar entender quem é você, de onde veio e para onde irá quando da morte física. Prometo não ficar metade do programa mandando abraços a todo mundo, mas eu não posso deixar de mandar abraço à minha querida amiga Gislene, que sempre antes do nosso programa me manda um e-mail. Amanhã tem programa. Uhul! Muito bem, Gislene, hoje tem programa. Obrigado pela sua audiência aí nas ondas da internet. Ao Hélio, a Fernanda, ao Reinaldo, a Kátia, a Creuza que nos ouve, a nossa querida companheira, presidente da USE Itu e Salto. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Vocês podem também colaborar com o nosso programa, tirar as suas dúvidas, ligando no 4023-2363. Eu quero falar com você, espírita, você simpatizante ou você que tem curiosidade a respeito da doutrina, principalmente nesses momentos em que o mundo parece que está de ponta cabeça, quando aparentemente apenas a desconfiança, o desamor, a violência e a cultura rasteira campeiam. Quando parece que só os fichas sujas vencem, pretendemos trazer para você, caro ouvinte, momentos de esclarecimentos, momentos que explicam, consolam e transformam. E por falar em momentos que explicam, essa semana eu recebi um e-mail me perguntando sobre a questão do ciúme. Qual a visão espírita a respeito do ciúme? O que é o ciúme? E pensando a respeito disso, porque essa questão do ciúme é muito complicada. As pessoas não têm ideia, não temos ideia do que esse sentimento, do que essa verdadeira doença que é o ciúme, o que ela pode fazer, o que ela pode destruir vidas, o que ela pode destruir atitudes, projetos sociais. E fui encontrar na palavra de Divaldo Pereira Franco, no CD Divaldo Responde, a explicação a respeito dos ciúmes, o que é os ciúmes. Ele sempre, de uma forma bastante bem-humorada, ele nos dá a informação sobre os ciúmes. Então vamos ouvir o que nos fala Divaldo Pereira Franco a respeito do ciúme. Temos aqui agora uma colocação interessante para você falar sobre ciúmes, porque ciúme é motivo de separação, de divórcio e de muita briga entre os casais. Agora uma pergunta, é normal, Divaldo? É uma doença? Somente através do amor nós curamos o ciúme. Então as pessoas assim, em todo amor é uma ponta de ciúme. É lindo, mas é mentira. Quando há o ciúme, há o amor, mas não tem nada a ver. Ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando eu não tenho uma autoestima equilibrada, eu não acredito que ninguém seja capaz de me amar. Quando me ama, eu duvido. E fico sempre com medo de perder, porque eu acho que não mereço. Então aí eu tenho ciúme. Se é uma pessoa mais bonita do que eu, se dá mais atenção a outra, eu já estou achando que o outro vai tomar, porque eu não mereço esta joia, esta coisa que está ao meu lado. É insegurança psicológica. Quando alguém lhe amar, creia. Entregue-se, no bom sentido da palavra. Agora a gente tem que justificar tanto que até perde o sabor. Eu vou dizer como deve, cada um interprete como quiser.
Eu vou dizer certo. Entregue-se. Se aparecer outra, o problema é dele, não é seu. Se ele, o outro indivíduo, masculino ou feminino, lhe abandonar, pior para ele e não para você. Porque quem abandona é que é infeliz, não é o abandonado. Continue amando. A pessoa é estável. Porque esse indivíduo estável, quer você tenha ciúme ou não, ele continuará estável, porque ele é doente. Ele é mórbido. Não é digno de ser amado, mas a gente ama. Agora, ter o ciúme, vigiar, estar com os olhos para cá, este amor é uma desgraça. Porque é sempre uma inquietação, esperando alguns momentos de prazer. Se a pessoa vai trabalhar, telefona do trabalho. Olha, eu estou chegando, eu estou saindo, eu estou indo ali. Isso não é amor, isso é tormento. É um desvio de comportamento afetivo. Ame e tranquilize-se. Toda vez que nós confiamos no outro, o outro responde. Toda vez que nós vigiamos na primeira brecha, o outro desvia. Porque ninguém pode amar vigiado, escravizado, perseguido, controlado. O outro respira por a gente, o que aguenta? Eu conheço pessoas que o parceiro masculino ou feminino, quando sai à rua, olhando para o chão, e a pessoa se submete. Ah, porque ele não confia. Como é que ele pode desrespeitar você achando que você é uma prostituta? Como é que você aceita isso? Então você também não ama, você tem um tormento sexual. Porque se eu amar alguém que não confia em mim e não me respeite, lealmente eu fico numa boa. E a pessoa que viaja tranquilamente para os umbrais, para não dizer outro nome. Porque o amor é uma bênção, não um castigo, não uma punição. Há até um caso que é um pouco deselegante, mas que traduz. O homem, quando chegava no escritório, bem, já cheguei. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, estou voltando do lanche. Olha, eu estou saindo de casa. E assim era. E a mulher, que era muito ciumenta também. Olha, eu vou ali às compras, voltei das compras. Era um casal profundamente infeliz. Mas ele morreu. Ele morreu e a viúva estava velando no caixão, chorando muito. Quando chegou uma senhora enlutada com uma criança, e também chorou muito, a criança chorou muito. Aí a viúva já parou de chorar. E perguntou assim, você o conhecia? Conhecia. Que este menino é filho dele. Mas como? Como filho dele? Eu era a companheira dele. Mas que horas? Na hora do lanche. Porque ninguém vigia sentimentos. Os sentimentos a gente honra com a confiança. Se o outro deslustra, é um problema do outro. Daí o ciúme é insegurança. Realize a sua autoestima quando alguém lhe amar, porque nós temos tantos conflitos. No movimento espírita também, eu sei que tem pessoas aqui não espíritas, mas vamos falar em torno dos nossos confrades, etc. Há pessoas que me dizem assim, ai, eu estava doente, fiquei bom, mas eu não mereço. Eu digo, merece. Não, eu não mereço. Eu digo, realmente não merece mesmo. Porque você é que se conhece, mas Deus está lhe dando uma chance. Está lhe dando uma concessão de misericórdia. Pois eu, quando sinto alguma coisa boa, digo assim, ai, que bom, graças a Deus, já mereço. Já mereço. Será vaidade? Não. É bom senso. Nós deveríamos ter o senso de medir os nossos valores. Eu não espero que a pessoa diga, mas Divaldo, você está bem. Aí eu vou ficar bem depois que disseram que eu estou bem. Não, eu estou bem, porque eu me sinto bem. Se a pessoa disser assim, nossa, estou lhe achando acabado. Você está achando, mas não estou. Estou muito bem. Porque a pessoa tem o olho só vê tudo errado. Mas Divaldo está acabado. Aí eu digo, nossa, não, ainda não notei. Estou achando você diferente. Pessoas que me encontraram há 40 anos, nossa, você está diferente. Porque sou normal, envelheci, não é? Nós nos vimos há 40 anos. Se eu estivesse com aquela carinha de 30, seria uma aberração. Eu seria Dorian Gray, que o retrato envelhecia e a cara não. Não ir pela opinião alheia. Quando eu estive doente, muito doente, emagreci 16 quilos. Mudei totalmente o comportamento. O médico proibiu de andar, me proibiu quase de comer, não pode comer carne vermelha, nem roxa, nem cor de rosa, só branca. Eu digo, sabe de outra? Eu vou morrer de qualquer jeito, se ele morrer daqui a 2 meses, eu morro daqui a 59 dias. Mas eu tenho uma vida relativamente normal. E me disse a mim mesmo, eu me recuso a morrer agora. Eu tenho tarefas. Se eu tiver de ir, ok. Mas se eu tiver de driblar, eu vou driblar a morte. E virei para a sujeita e disse assim, olha aqui, querida, tem tanta gente aí desocupada, leva o resto. Deixa comigo. E fui levando. Pessoas me encontraram assim, nossa, você está tão magro. Eu digo, não é AIDS. Porque a turma já fala
com uma pitadazinha, eu digo, não é AIDS, é cœur, é coração, falava em francês, que fica baixinho, é coração. Ah, você está mal do coração? Não, eu tive um problema. Coitado, por quê? Só adoece do coração quem tem coração. Nunca deixei ninguém me chamar de coitado. Eu acho horrível a gente ser o coitado. Há pessoas que adoram. Eu vejo em torno de Chico Xavier. Ai, Chico, coitado. Por que coitado? Um dia eu me disse, por que coitado? Ah, coitado, né? Mas por que coitado? O homem com 90 anos é coitado? Você quer que ele viva 3 milhões de anos? Ah, mas ele sofreu tanto. Que bom. Sublimou-se. Ah, coitado. Mas por que o coitado? Isso é um mecanismo depreciativo, é uma onda vibratória perniciosa. Eu não quero ser coitado. Eu quero ser amado. Aí a pessoa olha e sorri. E diz assim, mas aquele cara não morre nunca, que legal. Aquele cara não envelhece nunca. Meu Deus, depois do shampoo que colore o cabelo, envelhece quem quer. Não é? Meu Deus! A autoestima. Quem quer branco, fique branco. Quem quer roxo, punha roxo. Eu entro no banheiro, às vezes, ó, diga-se de volta, está com 70 anos. Eu pego um shampoo, 10 anos depois eu saio com 45, olha que beleza. Aí olha, e agora tá legal. Mas o povo é muito pusilânime, e alguns espíritas começaram a dizer assim, Divaldo, eu faço também, Ah, mas você pinta o cabelo? Eu digo, não, essa palavra é feia, pintar. Pintar é quando eu usava aquelas tinturas, ficava parecendo guarda-chuva na cabeça. Não, meu filho, eu uso shampoo masculino, americano, 5 minutos. Enquanto eu faço a barba, ele muda a cabeça. É uma coisa notável. E as pessoas ficam parecendo que descobriram o segredo que ele tem medo. Imagina se nesta altura do campeonato eu vou ter cabelo preto. Só se for uma anomalia da natureza. Não, eu sigo o Sarney, coitadinho, eu sigo essa gente boa, que também dá a sua pintadinha. Mas para minha autoestima, desde os 32 anos, naquele tempo era precoce, agora é normal, eu me acostumei, fica normal. Então isso é autoestima. Passar a ter consciência de si. Quando lhe acontecer uma coisa boa, diga assim, eu não mereço a hipocrisia. Eu mereço, já mereço não ter este problema. Agora vou me esforçar para não decepcionar os créditos que a divindade me deu. Isso é autoestima. Isso é tão salutar, tão agradável. Há um ditado pessimista e perturbador da língua portuguesa, quem me ama sou eu. Mas aí já é um desamor, porque está fazendo isso para exibir. Então nunca ninguém aceite ser o coitado. Porque quando eu digo assim, coitado, eu derramo uma vibração prejudicial. Despertar amor e não compaixão. Para o ciúme, o remédio é amar mais. Ame mais. Se eu ver meu marido com outra. Olá, como vai? Ele perde o jogo. E quando chegar em casa, meu bem, eu vi você com aquela sua irmã. Ele é filho único, né? Ele perde o jogo. E se for o contrário, se ela estiver muito animadinha aqui no seminário, olhando para o colega, vai dizer assim, gostei daquele confrade, vamos convidar para almoçar lá em casa. Mudar a nossa paisagem das mesquinhezes e adquirir esse estado de plenitude. Podemos ser curados. Divaldo Pereira Franco, sempre com muita propriedade, com muito bom humor, no alto aí dos seus 60 anos de divulgação da doutrina dos espíritos. Nos lembra também de Chico Xavier na sua conversa, na sua explanação sobre o coitado de Chico Xavier. E lembramos que Chico Xavier partiu, voltou à pátria espiritual exatamente há 8 anos, no dia 30 de junho de 2002, quando teve uma parada cardíaca, sem sofrimento, sem dor, sem nenhum aviso prévio, segundo o seu médico, o Dr. Eurípides Tarran Vieira. Às 19h30 na sua casa, lá no bairro Parque das Américas, aos 92 anos de idade, esse missionário, esse verdadeiro missionário da luz, volta à pátria espiritual. Grande Francisco Cândido Xavier,
Durante seu velório, aproximadamente 3.000 pessoas passavam por hora à beira do seu caixão. Tantas pessoas que ele atendeu, tantas pessoas que ele confortou com suas palavras, e ao longo dos seus 462 livros psicografados ao longo da sua vida, mais de 70 anos de mediunidade, e Chico Xavier foi uma pessoa fantástica. Ele dizia, que ele só iria no dia que o Brasil estivesse feliz, e o Brasil conquistava a Copa em 2002, no dia 30 de junho, e aí ele partiu, voltou à pátria espiritual e certamente está aqui conosco, tal como Bezerra de Menezes, que também no plano espiritual pediu que estivesse sempre conosco, Chico Xavier também, que alguns discutem se era ou não a reencarnação de Allan Kardec, mas não faz mal, não faz falta. Chico Xavier deixou um filho adotivo só, Eurípides Reis. Já estava cego de um dos olhos, tinha dificuldade para andar. Enfim, nosso grande abraço ao nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que tantas coisas boas nos legou aos espíritas, aos não espíritas, aquele que evidentemente e fundamentalmente vivenciou o cristianismo. Esse foi um verdadeiro cristão. Um abraço, querido Chico. Vamos agora às notícias das casas espíritas, notícias da USE Itu e Salto. Eu recebi a informação aqui que a USE Sorocaba irá promover nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de julho, das 20 às 21h30, seminário Mecanismos da Mediunidade. Nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 do 7, das 20 às 21h30, um seminário Mecanismos da Mediunidade, inclusive um dos livros de Chico Xavier. Não há necessidade de se inscrever antecipadamente, basta comparecer no dia e horário agendado à Rua da Penha 455, Centro Sorocaba. Recebemos a informação do confrade Adilson Costa da USE Sorocaba, a quem mandamos o nosso abraço. Então já começa amanhã, o Seminário Mecanismos da Mediunidade, na Rua da Penha 455, Centro Sorocaba. Hoje, a Associação Espírita de Voluntários de Itu, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a querida Aeve, a família Aeve, está em festa, porque eles vão receber o confrade Jamiro Vanderlei da Silva, hoje, dia 30 de junho, que vai falar sobre o tema voluntariado, vai fazer uma palestra. Que horas que vai ser a palestra? Às 19h30. O local é na Rua Maria Teodora Luí Tomba 72, no Jardim Santa Teresa. Então, hoje à noite, lá no AEV, a Rua Maria Teodora Luí Tomba 72, Jardim Santa Teresa, palestra com o confrade Jamiro Vanderlei da Silva. O tema é voluntariado. E a entrada, para quem puder, pede-se 1 litro de leite longa vida. Palestra imperdível, porque voluntariado é tudo, já se diz voluntário. E voluntariado significa comprometimento. Voluntariado, podemos ser voluntários em qualquer momento, em qualquer circunstância, de qualquer forma. Sabia que até ouvindo um amigo, um irmão, um companheiro, um confrade, você está praticando o voluntariado? O se doar ao seu irmão, amar ao próximo como a ti mesmo, passa necessariamente pelo voluntariado. Então, convido a todos que estejam lá à noite no AEV, Associação Espírita de Voluntários de Itu, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a Rua Maria Teodora Luí Tomba 72, no Jardim Santa Teresa, a partir das 19h30, assistir aqui, ouvir esse nosso amigo Jamiro Vanderlei da Silva falando sobre o tema voluntariado. E quem puder, solicita-se que leve 1 litro de leite longa vida, porque o AEV desenvolve vários trabalhos, várias atividades com crianças, com mães, e esse leite será muito bem-vindo, muito bem utilizado, falando sobre voluntariado, falando sobre amor, falando sobre vida. No dia 8 de março, eu conheci pessoalmente uma pessoa que... Pessoalmente, uma pessoa é um erro, é uma coisa horrível, um vício de linguagem terrível. Mas conheci
um ser humano fantástico, um ser humano chamado Plínio Oliveira. E fiquei muito impressionado com o Plínio Oliveira quando ele falava da religião natural de todos nós, que é a religião do amor. E amor e vida, amor e voluntariado. E eu quero apresentar para vocês uma música chamada Lições de Amor e Vida, com Plínio Oliveira. Uma vida, uma viagem, uma página de um sonho. O que importa é o tamanho da bagagem. Não as malas que aprisionam, nem os medos que limitam, nem as coisas que não têm dono, mas a íntima paisagem. Tudo irá passar, o passado passará, só o amor será. O futuro virá, mesmo ele passará, só o amor nos levará. A lição que se aprende quando se encara a vida de frente é matar no peito a dor pungente, fazer valer a pena. Cada segundo vamos se caminhar neste mundo, uma canção do amor profundo e viver como um poema. Tudo irá passar, o passado passará, só o amor será. O futuro então virá, e mesmo ele passará, só o amor nos levará. Lições de Amor à Vida. Uma vida é uma viagem, é uma página de sonho. O que importa é o tamanho da bagagem. Não as malas que aprisionam, nem os medos que limitam, nem as coisas que não têm dono, mas a íntima paisagem. E o que é essa íntima paisagem? Essa íntima paisagem é o nosso interior, o nosso eu, o nosso self, o que realmente conta. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, faça valer a pena. Faça valer a pena a sua existência. Foi tão pedido. Tantos oraram para que você voltasse. Tantos afiançaram a sua nota promissória de resgate dessa nova encarnação. Então faça a sua vida valer a pena, porque tudo vai passar, o passado passa e só o amor será. O futuro então virá e mesmo ele passará, então só o amor nos levará à vida plena. E Cristo nos disse, e eu vos darei a vida em abundância. Não é a quantidade de vida, é a qualidade de vida.
Eu quero agradecer aqui o telefonema, a audiência de Mari Petrunco, a sua filha Camila, a Josefina de Prado, a Jo, lá da Estrada do Jacu, que nos telefonaram, que estavam assim de passagem pelo rádio, gostaram do que ouviram e disseram que a partir de agora, toda quarta-feira estarão conosco aqui no seu Amigos da Verdade, que tenta trazer esses momentos de esclarecimento, de consolo, de transformação. Muito obrigado, Mari, Camila, Josefina Prado, a Jo, a todos vocês aí da Estrada do Jacu. Nós vamos agora para um giro comercial e já voltamos com o seu Amigos da Verdade. Giro Rural. Saem zoneamentos para o cultivo de citros. Trigo encalha nos armazéns do Paraná. Chuva atrasa plantio nas lavouras gaúchas. Renda agrícola cresce menos que o esperado. Saíram os zoneamentos para o cultivo de citros, como laranja, tangerina e limão, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Os documentos informam as melhores épocas e o tipo de solo indicado para o plantio em cada região. O Ministério da Agricultura também publicou as orientações para outras culturas, como o amendoim no Maranhão e o café em Minas Gerais. No Paraná, a situação dos produtores de trigo é cada vez mais complicada. Os armazéns estão lotados e não há espaço para mais nada, nem para o milho, que já começou a ser colhido e pode ser estocado a céu aberto, sem falar na próxima safra de trigo, que deve enfrentar o mesmo problema, até porque as cooperativas não conseguem vender. Em todo o estado, 500 mil toneladas estão paradas, à espera de comprador. Já no Rio Grande do Sul, o tempo ruim do último fim de semana prejudicou o andamento dos trabalhos no campo. A chuva atrasou a semeadura do trigo, principalmente no norte gaúcho, em cidades como Santa Rosa e Passo Fundo. Para esta semana, a previsão é de um clima ainda pior, o que exige atenção redobrada por parte dos agricultores. Segundo os meteorologistas, pode haver geadas, principalmente nas regiões de pastagens. O lucro dos agricultores do Mato Grosso cresceu nos últimos anos, mas bem menos do que todo mundo esperava. Balanço do governo do estado indica que desde 2001 a produção aumentou cerca de 70%, mas a renda dos produtores apenas 11%. Os principais motivos seriam problemas sanitários, preços de venda abaixo do esperado, alta no custo de produção e o endividamento dos agricultores. Bolão da Convenção. Ligue e participe. 4023-2363, 24298622 e dê o seu palpite para o próximo jogo Brasil e Holanda. Nesta sexta-feira, você pode ligar até sexta-feira, dia 2, às 9 horas da manhã. Está valendo uma cafeteira elétrica para quem acertar. 4023-2363, 24298622, Brasil e Holanda. Qual é o seu palpite? Convenção é. Voltamos com Amigos da Verdade, o seu programa que tem como objetivo apresentar o Espiritismo como ele é, como ele foi codificado por Allan Kardec, sob um patrocínio da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Itu e Salto. E é tão bom estar aqui com você todas as quartas-feiras, do meio-dia a 1, conversando, trazendo informações, explicações. E no primeiro programa eu dizia, não acreditem no que eu falo, vão procurar, vão estudar, vão pesquisar, aquilo tudo que é transmitido aqui no programa passe pelo crivo da sua razão. Nós não pretendemos torná-lo espírita, nós pretendemos apresentar a doutrina dos espíritos. E você, usando do seu livre-arbítrio, que é esse instrumento maravilhoso que o Pai nos concedeu, se não o maior dos presentes, o livre-arbítrio, você vai decidir, você vai ver o que realmente explica ou consola, e a partir desse momento você vai passar inexoravelmente por um processo de transformação. Eu conversava aqui com o nosso amigo Estevão e perguntava, Estevão, quando nós desencarnamos, quando o corpo físico se dissolve, né? Para onde será que nós vamos? Nós já falamos aqui que a alma ou o espírito reencarna muitas vezes na Terra, nos mundos. E para que ela faz isso? Para atender às suas necessidades de aprendizado para a evolução.
Enquanto estamos nessa condição, aonde estamos? Aonde estamos quando estamos fora do corpo? Nós espíritas, Allan Kardec, na sua codificação, nós colocamos que a palavra é erraticidade. Erraticidade. É essa situação do espírito que, quando não está encarnado, mas ainda tem a necessidade de fazê-lo outras vezes para o seu aperfeiçoamento, ele está na situação de erraticidade. E o período do tempo em que ele permanece nesse estado se chama intermissão. Então, erraticidade é onde se encontra o espírito com necessidade ainda de reencarnação. E intermissão é período de tempo que ele fica nesse estado. Os espíritos que já são bastante evoluídos a ponto de dispensarem novos retornos aqui à nossa Terra ou aos mundos equivalentes, eles vivem permanentemente no mundo espiritual, mas aí eles não estão em erraticidade. Eles podem voltar, porém, aos mundos inferiores, mas em caráter de missões especiais. Quanto ao intervalo entre duas encarnações, muitas pessoas perguntam: Klaus, e qual o intervalo de encarnação? Existe um período básico? Não. Esse período ele pode ser de poucos anos a muitos séculos. E são raros os casos em que a reencarnação é quase imediata, mas pode acontecer. Mas então, onde é que nós ficamos? O que nós fazemos? Será que nós viramos passarinho? Será que nós ficamos sentados numa nuvem tocando harpa paraguaia, comendo maná? Então, é preciso que a gente primeiro tome emprestado da geometria e da física alguns conceitos de dimensões. Lembram-se? Doutrina dos Espíritos, ciência, filosofia e religião. Nós vivemos, falando assim resumidamente, num mundo com 3 dimensões. Na primeira dimensão nós temos uma reta, na segunda nós colocamos a superfície, na terceira temos o volume, e cada uma dessas dimensões contém as anteriores. Mas se falamos de existência de seres fora da matéria, nós devemos logo imaginar que deve ocorrer numa dimensão diferente. De fato, o estudo atento das descrições dos espíritos desencarnados mostram que eles atuam num mundo onde as dimensões tempo e espaço são irrelevantes. Não que essa condição, tempo e espaço, não existam como realidade. Mas a maneira como ele se inclui, se insere nessa realidade é que é diferente da nossa, dos encarnados. Então é a partir desse momento que nós estudamos essa questão das diferentes dimensões, é que nós conseguimos começar a entender essa questão de registros de vidas anteriores, dos fenômenos mediúnicos das premonições, que são previsões do futuro, de transporte e materializações, de desdobramento, que são desdobramentos, uma espécie de viagem astral, e até como alguns atributos de Deus, por exemplo, como a onipresença e a onisciência. Em resumo, o mundo espiritual é constituído de 4 ou mais dimensões. São universos paralelos que se interpenetram, incluem e absorvem o mundo material. Embora fundamentalmente energético, e o nosso mundo também é, mas o nosso mundo é energia coagulada. Esse mundo espiritual ele é absolutamente real. Ele é um mundo primitivo, ele é um mundo original. E o mundo em que nós vivemos é uma cópia imperfeita deste mundo. Da mesma forma que o corpo físico, o que é o nosso corpo físico? É a condensação, a coagulação da matriz do perispírito. Então, quando o espírito desencarna, quando o corpo se desagrega, as células corporais se desagregam, muitas situações podem acontecer para esse espírito. É bem possível que, dependendo da sua ignorância completa sobre o estilo de vida que o aguardava e do seu pouco adiantamento moral, ele simplesmente permaneça imantado, magnetizado, colado aqui
a crosta terrestre. E ele fica fixado aos objetos que lhe eram caros, que lhe eram importantes, ou que eram seu foco de interesse. Por exemplo, eles ficam imantados ao próprio lar. Ou pior, nas proximidades do local em que o seu corpo físico está passando pelo processo natural de desintegração, ou seja, ficam vinculados aos seus túmulos. Ou perambulam pelas ruas, pelos bares, pelos prostíbulos, ou mesmo até nos locais de suas antigas atividades profissionais. Isso tudo acontece de acordo com as preferências pessoais e os diferentes graus de consciência, ou no caso em questão, da inconsciência. Muitas vezes o espírito desencarnado não se reconhece nem como morto. Ele não se vê como morto. É uma situação que pode durar muitos dias, muitos anos, até que algum tipo de socorro venha tirá-lo desse estado de perturbação, permitindo então que ele retome a sua vida normal num ambiente mais apropriado. E qual seria esse ambiente? Numa colônia espiritual. Descritas, por exemplo, como André Luiz descreveu, através da psicografia do médium Chico Xavier, o nosso lar. Nosso lar é a mais conhecida e é bem descrita obra homônima, é um clássico da literatura espírita, escrito em 1944, e lá em Nosso Lar nos explica o verdadeiro jornalista do além-túmulo, André Luiz, como é a vida lá. E a vida se transcorre como na Terra. Tudo na colônia espiritual é extremamente organizado. Você tem construções como casas de moradia, você tem hospitais, escolas, jardins, meios de transporte. Quem já leu O Nosso Lar conhece o meio de transporte chamado aeróbus, que é um meio de transporte na colônia espiritual. E nas colônias espirituais as pessoas trabalham, as pessoas estudam, divertem-se e repousam. Então, quando nós erroneamente falamos morreu, agora descansou, não é o correto. Não, as pessoas voltam ao verdadeiro plano da existência, que é o plano material, o mundo espiritual. E lá trabalhamos, estudamos, nos divertimos, repousamos. Conta-se que muitos dos habitantes, por exemplo, no nosso lar, alimentam-se normalmente, porque isso vai muito de um grau ainda de... Eles são muito condicionados às suas necessidades e a hábitos. Então quem já leu Nosso Lar sabe do que eu estou falando. Esses habitantes ainda precisam se alimentar, ainda têm algumas necessidades fisiológicas. Em locais mais densos, onde há maior inferioridade moral dos que lá estão, em locais de densidade vibracional, é comum se falar em orgias sexuais regadas a álcool. Em Nosso Lar, os espíritos recém-acolhidos ficam em tratamento, nos quais são medicados por magnetização, mas também por remédios naturais. Ou quando eles já estão numa situação melhor, eles levam uma vida normal como na Terra. Eles têm afazeres diversos, mas ainda são dependentes de troca de vestuários, alimentos, sono. No Nosso Lar nós temos a descrição do Ministério das Águas em Nosso Lar. Já os colaboradores mais antigos dessas colônias espirituais e, portanto, mais esclarecidos, eles já dispensam essas verdadeiras muletas psicológicas que se transformam ainda os alimentos, as necessidades fisiológicas. Eles necessitam de energia para se manterem em atividade, mas de onde esses espíritos superiores retiram essas energias? Diretamente da natureza, pela respiração ou através de manipulações especiais, porém de uma forma automática, sem necessidade de receber a forma de alimento específico com relação aos da terra, como por exemplo pão e frutas. A alimentação dos espíritos jamais evoluídos é energia em estado puro. Onde fica o nosso lar? O nosso lar, nos conta André Luiz, ele se situa geograficamente a algumas dezenas de quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. Mas poderia ser diferente, como dissemos, seja alguma colônia embutida dentro do nosso globo, uma vez que para os espíritos
Também, a depender da sua capacidade de dominar as forças naturais e os fluidos, não há barreiras materiais. Pela constituição própria dos espíritos, eles atravessam as paredes de qualquer espessura ou material e deslocam-se instantaneamente de um ponto ao outro. Mas tudo isso é relativo, pois existem espíritos aos quais essas coisas ainda não são possibilitadas. Alguns espíritos ainda muito materializados, ainda muito densos, eles precisam de portas para entrar ou sair. E o deslocamento deles se faz por meio de veículos adequados, por exemplo, o aeróbus. Eles gastam tempo para isso, mas embora menor que o tempo gasto aqui. Quem sabe um dia, e talvez estejamos nos aproximando mais disso com as novas tecnologias que nós temos aqui na Terra, nós estaremos nos aproximando da construção desses aparelhos voadores tão velozes que possam confirmar a tese de que tudo que existe é criado por aqui, na verdade já existia primeiro nas dimensões espirituais. Enfim, o mundo espiritual ele é tão real como o nosso. E quando estivermos lá, porque sim, meus irmãos, sim, meus amigos, nós estaremos lá, nós voltaremos para lá. Nós nos reconheceremos por inteiro com a nossa identidade pessoal, com os nossos atributos de conhecimento, sentimentos. Nós estaremos com a nossa memória preservada, com certeza. Um corpo idêntico quanto à morfologia ao da nossa carne, e que vai continuar nos servindo de instrumento de atuação sobre o tal mundo espiritual. E que sentiremos esse mundo espiritual tão sólido sob os nossos pés como nós temos um mundo aqui. Então, não há motivo, não temos que nos inquietar com o que nós vamos encontrar do lado de lá. Das nossas preocupações, essa é a menor. O que temos que nos preocupar é o preparo da bagagem. Isso é importante, como nos dizia Plínio Oliveira aqui, na música Lições de Amor e Vida. O importante é o tamanho da bagagem. Vai depender o nosso bem-estar nesse novo lar, ou melhor, o regresso ao nosso antigo lar, porque estamos voltando. E do que vai depender o nosso bem-estar? Do que ajuntarmos de bom por aqui. É só isso. Nós seremos atraídos com toda certeza para lugares, para pontos, para segmentos dessa outra dimensão e para a companhia de outros seres de acordo com os hábitos que cultivarmos durante o exílio na Terra, porque nós estamos aqui exilados. Emmanuel nos diz que nós estaremos sempre no local e na companhia que nos assemelha. E o local e a companhia que nos assemelha, ela está diretamente relacionado com a bagagem que eu vou construindo ao longo da minha existência. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras e atos vão formar um conjunto de créditos ou débitos que vão nos levar ao local mais justo e merecido a cada um de nós após o abandono do nosso corpo físico. Não nos enganemos. Não nos enganemos. É tão fácil nos enganarmos uns aos outros nessa existência física. É muito fácil. Nós espíritas, principalmente, que já temos o conhecimento, ou um pouco do conhecimento, da doutrina, da codificação, temos que prestar uma atenção imensa quanto à prática e à fala. Essas duas palavras, esses dois conceitos têm sido tão recorrentes em minha mente durante os últimos dias. Quantos dos nossos confrades espíritas que frequentam a casa dos centros espíritas, que ministram palestras,
que dão passes, que fazem atendimento fraterno, que participam das mesas de desobsessão, que atendem aos irmãos e às irmãs ainda em estado de perturbação espiritual, e que jorram pelas bocas desses confrades palavras de amor, palavras de carinho, palavras de consolo, palavras de esperança, e que ao saírem das portas das casas espíritas mudam totalmente de atitude, esquecem-se totalmente. Quando adentram as portas da casa espírita, é como se um banho de angelitude atingisse esses irmãos e irmãs. Mas ao saírem, desvestem essa capa, como se fosse possível dissociar a prática da fala. Fazemos isso no nosso dia a dia. Temos uma fala e uma outra prática. Quando Edson de Jesus Sardano esteve conosco, no dia 17 de junho desse mês, ele nos falava exatamente isso: faça o uso da doutrina dos Espíritos, aquilo que você já conseguiu alcançar. Ninguém espera de nós angelitude. Não, angelitude eventualmente vai se conseguir ao longo das inúmeras reencarnações, alcançaremos a perfectibilidade. Quando estivermos sutilizando cada vez mais o nosso perispírito, até que nos tornemos luz, energia pura. Mas enquanto isso não acontece, pratique a doutrina dos Espíritos, pratique o cristianismo redivivo no seu dia a dia e que ele corresponda na medida exata da sua fala. Enquanto alguns espíritos vão permanecer por aqui extraviados, perturbados e perturbando, porque muitos, além de estarem perturbados, perturbam, outros já vão ser contemplados com atenções especiais no momento do desencarne. Nós temos agora essa novela que está passando aqui na Rede Globo, o Escrito nas Estrelas, que tem sido muito bem escrito, tem apresentado de uma forma basicamente bastante correta essa questão do auxílio especial àqueles seres que já foram melhorzinhos, vamos dizer assim, numa encarnação, e que vão permitir que ao desencarnarem se recuperem rapidamente desse momento de transição, porque morte e vida e morte são momentos de transição, é abrir e fechar portas. E nós sempre precisamos nos adaptar. Estamos num ambiente claro, abrimos a porta para um ambiente escuro. Os nossos olhos precisam se acostumar, os nossos sentidos precisam se adaptar a essa transição, a essa nova ordem de coisas. Outros mais irão talvez até para ambientes mais purificados. É tão comum no meio espírita dizer, quando eu desencarnar eu quero ir para o nosso lar. Eu já estou fazendo um aluguel do apartamentinho lá em nosso lar. Calma, calma, que não é bem assim. Claro que dependendo do preparo da minha bagagem, do que eu ajuntar de bom aqui, certamente as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão me direcionar exatamente e com quem eu me afinizo. E isso, o maravilhoso, não é castigo de Deus. Deus nos dá livre-arbítrio. Quando nós vamos viajar, nós colocamos dentro da mala aquilo que nós queremos. O que nós queremos. E é essa bagagem que nós levaremos. É assim que funciona. Muitos dos nossos irmãos, quem sabe nós mesmos, teremos como destino as chamadas zonas umbralinas. As zonas umbralinas, onde experimentaremos sofrimentos atrozes, decorrentes do quê? Não de castigos de Deus, mas que são decorrentes da minha profunda maldade. Eu estou me dirigindo, eu estou alugando, comprando o apartamento que eu quero no plano espiritual de acordo com o que eu estiver organizando. Se eu abusei do meu livre-arbítrio, se eu desrespeitei completamente as leis divinas, eu não posso querer no primeiro momento ser acolhido
com tratamento especial nas colônias espirituais ao redor do nosso planeta. Existe um livro maravilhoso chamado Mecanismos da Mediunidade, onde eles falam também de Hospital Esperança. Hospital Esperança no plano espiritual destinado aos médiuns e espíritas que fracassaram nas suas tarefas, se acreditando, né, que só pelo fato de serem espíritas já seriam acolhidos no nosso lar. E quando na realidade a coisa não é assim. O que vai nos levar às regiões, a ambientes mais purificados, a ambientes melhores, são as nossas ações. Nós podemos falar na semana que vem um pouquinho mais sobre as zonas umbralinas. O que é umbral? O que é umbral? Esse era o recado dessa semana. Eu não vou ler uma mensagem. Hoje eu não vou ler uma mensagem, quase no final do nosso programa. Eu vou apresentar a palavra do nosso querido Raul Teixeira. Raul Teixeira, grande médium, grande orador, esteve aqui conosco em Itu recentemente e que também está no trabalho em conjunto com Plínio Oliveira nas canções, Raul Teixeira na psicografia. Aliás, www.pliniooliveira.com.br. Acessem esse site, procurem informações. Plínio Oliveira é uma pessoa fantástica e que criou a Sinfonia do Amor, a sinfonia em homenagem a Chico Xavier, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Guaíra, que foi lançado recentemente, agora no mês de abril. E Raul Teixeira vai nos falar sobre o renascer, sobre o que é esse renascer, o renascimento do corpo, o renascimento para a vida espiritual. Então, nesse momento, apresento a vocês Raul Teixeira falando sobre o renascer. Normalmente discutimos as questões referentes ao renascimento corporal, entrelaçando esse ou aquele argumento, perpassando impressões e casos vários, probatórios do nosso conhecimento. O renascimento no corpo, todavia, reclama o nosso esforço, no sentido de refazer a própria romagem, utilizando-nos das felizes lições que a doutrina do Consolador vem nos apresentando há tanto tempo. Renascer em nova indumentária fisiológica é reencarnar. Muito embora o peso que o termo deixa transparecer para alguns, não resta dúvida de que, sendo lei divina, todos nela estamos incursos. Os que creem na ação dessa lei, quantos que não a admitem, todos estamos sujeitos ao seu comando. O ressurgimento no corpo, concitando-nos a mudança de posicionamento ético em face das vivências que empreendemos, torna necessária a observação das recomendações ou dos lembretes que nos chegam por meio da mostragem dos que estão lacrimosos, sofridos e marcados por rudes expiações no mundo, junto a tantos que remoem amarguras de aparência interminável. Mas, ao lado disso, verificamos os que se gloriam no trabalho sã e afanoso, contínuo e feliz, na expansão das alegrias e da esperança, do amor e do bem, na trajetória dos seus dias. Acompanhamos esses quadros a fim de fazermos nossa própria escolha, uma vez que sabemos que a colheita que se faz agora não passa do resultado da sementeira efetuada por nós mesmos em outra ocasião. Ante a bênção do renascimento em que você está matriculado, não desdenhe as experiências que o alcançam, convocando-lhe ao serviço para o encontro com Jesus, nosso Senhor. Trabalhe e aprimore-se. Aprimore-se e sirva. Sirva e passe, fazendo luz à sua volta, clareando a sua reencarnação, renascendo também em espírito,
assemelhando-se ao Criador pelo amor que espalhe. Trabalhe e aprimore-se e sirva. Está no Evangelho de João. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Infelizmente é chegada a hora de terminar o nosso Amigos da Verdade por essa semana em que estamos hoje exatamente lembrando dos 8 anos do desencarne, do retorno à vida espiritual do grande Francisco Cândido Xavier, que pôde efetivamente desencarnar e deixar o nosso plano material num dia que essa nossa nação estivesse muito feliz com a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 30 de junho de 2002. Que efetivamente esses momentos de felicidade possam seguir sempre, que todos vocês tenham sempre as melhores vibrações de amor, de paz, de fraternidade, lembrando sempre de encarar os nossos problemas como desafios. E além de grandes desafios, imensas oportunidades de crescimento interior. E lembrando mais uma vez a questão da erraticidade, nós todos sabemos que a colheita que fazemos agora, que é voluntária, que é obrigatória a realidade, não passa do resultado da sementeira efetuada por nós mesmos em outra ocasião. Palavras do Espírito Rosângela. Até a próxima semana, meus queridos ouvintes, até a próxima quarta-feira, com seu Amigos da Verdade. Até lá, e muita paz. Rádio Emissora Convenção de Tu SC Limitada, ZYK 598, ondas médias, 670 kHz. 670 kHz. Música, esporte e notícia, cultura, prestação de serviço, ligação direta com você. Ligação direta com você. Acesse e ouça online www.radioconvenção.com.br. Rádio Emissora